Seu filho troca o B pelo D. Ele escreve números espelhados. Ele começa a escrever no meio da folha. Ele se perde na linha do caderno. Cada dia ele pega o lápis com uma mão e você fica pensando, ele aprende hoje e esquece amanhã. Mas talvez ele não esteja esquecendo. Talvez o cérebro dele ainda não aprendeu que tem dois lados do corpo, um direito e um esquerdo. Antes da criança aprender direção no papel, ela precisa aprender direção no corpo. Isso se chama lateralidade. O cérebro primeiro organiza direita e esquerda no corpo, direita e esquerda no espaço. Só então, direção na leitura e na escrita. Se essa base não está bem firme, a letra gira, o número inverte e a leitura não fixa. Para nós adultos, o B é óbvio, mas para a criança, ele pode ser o B, o D, o P ou o Q. É tudo a mesma coisa, eles só estão mudando a direção. Se o cérebro ainda não definiu lados, todos os lados parecem possíveis. Não é falta de atenção, é orientação espacial imatura. Então, a criança não troca letras. Ela ainda não aprendeu para que lado o mundo funciona. Bora então aprender a organizar esse corpo antes de organizar o caderno, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor de crianças e eu acompanho crianças e famílias nesse processo de desenvolvimento. E aqui no meu canal eu explico como que o corpo influencia na aprendizagem, no comportamento e no desenvolvimento da criança na primeira infância. Se esse assunto te ajuda a entender melhor a sua criança, se inscreve no meu canal. E já aproveita também e deixa o like desse vídeo. Bora lá aprender as atividades para você organizar o corpo da sua criança? 1. Comandos corporais. Vamos ensinar esse cérebro a mapear os lados do seu corpo? Então aqui a gente só vai precisar do corpo da criança. Então a gente começa lá. Mão direita na cabeça. Pé esquerdo forte no chão, gira para o lado direito, pula para o lado esquerdo. Entende os comandos? Então, são comandos corporais, como por exemplo pular, e a gente está dando esse comando para o lado. Então, para esse cérebro entender que ele tem dois lados do corpo dele. Então, a ideia é você ir fazendo assim, e indicando para a sua criança. Lembre-se de novo que é importante você ficar ao lado dela, porque se você ficar na frente dela vai ser espelhado. Ou então, você faça com o teu lado esquerdo, que vai ser o direito da criança, você faça com o seu lado direito, que vai ser o esquerdo da criança. Lembra? Um na frente do outro vai ficar espelhado. Então é importante nós pensarmos nisso. Comece devagar o que você vai solicitar para a criança fazer. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Quanto mais rápido, mais difícil é. Então começa devagar, falando para a criança, por exemplo, a mão direita na cabeça, e aí independente do lado que for, né? Ou você pode direcionar a mão no lado da cabeça direito, ou no lado esquerdo. Então é legal você ir fazendo esses comandos aí, indicando para que lado que é para o cérebro, entendendo que tem dois lados do seu corpo e que um se chama direito e o outro se chama esquerdo. Fuja aqui de colocar coisas na criança. Eu vou colocar uma liguinha aqui, uma pulseirinha aqui, vou deixar um anel em uma mão. Olha, a sua mão esquerda é essa que tem o anel, é essa que tem a liguinha, é essa que tem a pulseirinha. Isso não é aprendizado, a criança precisa saber, ela não precisa decorar. Ela precisa saber qual é o lado direito dela e qual é o lado esquerdo dela. Então, lembre-se que aqui a ideia é a gente ir apresentando para esse cérebro que há dois lados e também que um se chama direito e que o outro se chama esquerdo. Número 2. Mão dominante. Vamos ajudar esse cérebro a fixar a dominância lateral. Então, a lateralidade, rapidinho antes de eu explicar aqui a atividade, ela vai se desenvolver a partir dos 7 anos. Por isso que lá na BNCC a gente vê que o período de escrita, de alfabetização começa então aí. Não é antes, não é com 4 anos. Porque neurologicamente o cérebro ainda não está pronto para definir qual é o seu lado dominante. Então aqui nessa atividade, a gente precisa saber qual é o lado dominante dessa criança. Então lembra, a partir de 7 anos. Se ela ainda não tem 7 anos, ela tem preferência por um dos lados. Ela ainda não é um verdadeiro destro, não é um verdadeiro canhoto, tá?
Então elas têm uma preferência e não ainda está definido qual que é o lado dominante dela. Ok, explicado isso. Então você observou que a criança usa muito mais o lado esquerdo dela. Então você vai propor um desafio para ela, que tudo que vocês vão fazer ali, vocês vão usar somente esse lado. Então é isso que a gente está fazendo, a gente está fixando nesse cérebro o lado dominante do corpo dele. Né? Aqui no caso da criança, vamos colocar uma criança de 5, 6 anos, é um lado de preferência, que ela prefere fazer. Então você observe no dia a dia da sua criança. É assim que você vai identificar qual é o lado preferido dela. E aí você vai propor no dia coisas para fazer, por exemplo, tem calçados para catar pela casa, então ela só pode usar a mão esquerda. Agora nós vamos guardar as louças, então só com a esquerda, guardar os brinquedos só com a esquerda. Entenderam a ideia? Ou você pode fazer atividades que têm relação com manipular coisas que ela só pode usar um lado. Então, por exemplo, bolas. Então você pode pegar bolas, coloca várias, lembra que a gente falou? Repetição, a gente precisa aumentar essa repetição, e aí ela só vai pegar com essa mão e levar para o outro lado. Eu sugiro que você também faça, quando a criança ainda não tem 7 anos, com o outro lado do corpo. Mesmo que você tenha prestado atenção que ela prefere mais. Porque então ela ainda está na fase de experimentar tudo com os dois lados. Então deixe bem fixado. Primeiro nós vamos fazer só com a mão esquerda. Então a questão da bola, de levar a bola daqui para o outro lado. Só a mão esquerda pega a bola. Manusear uma colher, então você coloca numa tigela, um recipiente, várias tampinhas de garrafa PET. E aí ela tem que transportar essas tampinhas de um recipiente para o outro só com a mão esquerda. Agora nós vamos fazer só com a mão direita. Então a ideia é essa, é fixar, é só com uma mão. Então faça 2, 3 atividades seguidas, só com um lado. Essa que eu dei de sugestão, por exemplo, de pegar a bola de um lado e levar para o outro, numa caixa, em algum outro local. Essa de pegar com a colher, né, e colocar ali. Se a colher for muito difícil para a criança, bora facilitar, porque a ideia aqui não é o controle manual. A ideia é a mão, o lado do corpo que está fazendo isso. Então a gente pega uma concha, que é bem mais fácil fazer isso, e ela vai transportar. Agora a gente vai transferir líquidos, aí uma terceira sugestão. Então você pega um recipiente que tenha líquido e o outro que está vazio. Então ela vai transferir de um lado para o outro. De novo, não é para ser difícil, é para ser fácil. Então pega um recipiente que seja fácil de transferir para o outro lado. Ele pode até ter um biquinho, como por exemplo uma jarra, que daí vai ficar fácil para ela transferir. Outro recipiente que vai receber a água, que seja grande, que é mais fácil de coordenar isso. Lembre-se, a gente não está preocupado com controle manual. É claro que a gente está estimulando isso aqui também, mas a preocupação é fixar o lado do corpo que está se usando. E aí você fez as 3 seguidas com esse lado, agora volta tudo de novo e faz as 3 seguidas com o lado contrário. Agora, se a criança já está na idade de que já está definida a dominância, então só faça com o lado dominante delas. Mais uma atividade simples. Caminho, direita e esquerda. É assim, a criança está em pé e ela vai ter que caminhar somente para o lado direito. Depois somente para o lado esquerdo. Aí você traz uma folha em branco, traz um riscador e agora ela vai fazer um risco só para a direita, agora só para a esquerda, até o final. Entende? A gente está trazendo do corpo para o papel. Entendeu? A gente está equilibrando lá no corpo e trazendo para o papel. Lembre-se novamente, aqui na hora do papel, a ideia não é ter domínio desse movimento manual. Não, é ter noção de que é para ir só para o lado direito e só para o lado esquerdo. Então lembre-se novamente, você faz várias vezes ali a criança em pé, caminha para o lado direito, caminha para o lado esquerdo. Pode ser ela estando virado com o corpo e daí você está de lado e você aponta e ela vai caminhando de frente para a direita, você aponta, ela vai caminhando de frente para a esquerda, ou ela estando de ladinho. Então ela vai andando de ladinho para a direita, de ladinho para a esquerda. E ali no papel, você pode deixar a folha em pé. Deixa eu pegar uma folha aqui, que daí fica fácil para você entender o que eu estou falando. Olha lá. Então, a gente vai fazer só para a direita. Aí você pode fazer uma setinha aqui, para que a criança faça os riscos só para a direita. Aí você deixa uma outra setinha só
para a esquerda. Viu? Deixa eu chegar mais pertinho, que eu usei lápis. Então, você deixou a setinha, e aí a criança vai riscar para a direita. Aí você deixou a setinha para a esquerda. Você também pode fazer essa setinha aqui, ó, de EVA e colocar no chão, para que a criança vai seguindo caminhos e vai andando conforme essa setinha tá apontando, né? Então você deixa as setinhas espalhadas, daí ela vai andar para a direita. Quando ela chegar lá no final tem uma outra seta apontando. Você vai continuar para a direita, você vai virar para a esquerda. Também dá para você usar essas setinhas aqui no chão em forma de EVA, como um apontamento, como se fosse levar para algum caminho, e depois a gente passa aqui para esse papel. Então aqui a gente está fazendo a ponte entre o corpo e o papel. Quando a lateralidade organiza, as letras param de girar, a leitura fixa, a escrita ganha direção. Antes disso, treinar caligrafia só gera frustração. Então, se esse vídeo foi de valor para você, deixe seu like se você ainda não deixou, compartilha com famílias que precisam saber também deste conteúdo e você já sabe. Este vídeo faz parte de uma série, então vai ter continuidade na próxima semana. Bora entender por que tem crianças que têm dificuldade de fazer cópias do quadro? Eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!